as melhores lições que eu aprendi sobre storytelling, tá? Tô lendo esse livro aqui, que o nome do livro é Storytelling, né? Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, para Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. E, cara, tô tendo vários insights, tô na metade do livro, mais ou menos, tô na página 150 aqui. Mas resolvi fazer esse vídeo porque storytelling é uma coisa que está muito presente no meu trabalho. Eu já li outros livros sobre storytelling, tem várias coisas que dizem nesse livro que eu já fazia intuitivamente, mas resolvi, né, trazer aqui algumas das maiores lições. Estou com minha colinha aqui, eu vou falar sobre 8 coisas, basicamente, tá? Que são muito importantes, tá? O storytelling é uma ferramenta, né, muito importante na produção de conteúdo aqui, como vocês vão ver aqui nas lições, inclusive. E é uma coisa que eu uso diariamente, sabe? Eu sou o cara que fala para tu documentar ao invés de criar conteúdo. E uma das bases dos conteúdos documentativos é justamente essa habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação tem tudo a ver com contar histórias. Então é o seguinte, tá? Vou listar algumas coisas aqui desse livro e outras que, como eu falei, já aplicava, mas meio que intuitivamente. Primeiro ponto, cara, histórias são mais fortes que dados. Inclusive ele traz aqui no livro que fala que o ser humano lembra 22 vezes mais de uma história do que uma estatística. Então qual que é a lição, né? É muito importante a gente usar dados, né? Mas a gente tem que usar esses dados como um tempero e não como a comida propriamente dita. A comida sempre vai ser história. Mas quando tu traz algum dado, quando tu traz algum estudo, quando tu traz números, quando tu traz alguma porcentagem na história que tu está contando, torna essa história mais forte, tá? Então os dados, eles são muito importantes, mas né, que nem botei aqui, primeiro é a emoção, depois o número, tá? Mas é interessante a gente saber dados relevantes do nosso mercado, estudos relevantes do nosso mercado, para a gente conseguir introduzir esses dados nas histórias que a gente está contando, tá? Outra coisa, conversar sobre discursar. Essa é uma coisa que eu tenho falado muito, inclusive. Que eu gosto muito, velho, dessa produção de conteúdo estilo conversa, que é justamente sobre isso. Os melhores comunicadores falam como se estivessem em um bate-papo, não em uma palestra. E isso, cara, se a gente traz aqui para a produção de conteúdo atual, é mais verdade do que nunca, velho. Esse estilo de vídeo que eu tenho feito aqui no YouTube, onde eu simplesmente abro a câmera e começo a falar, lógico que tem aqui uns bullet points, coisa para me guiar, mas só de eu estar aqui conversando de boa, sem um roteiro engessado, eu acho que torna o vídeo muito mais interessante. Porque a gente já passou da época daquela coisa de vídeos super elaborados. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que a gente vive uma tendência agora desses vídeos mais simples e crus. Tem um negócio que fala que esse lance da comunicação e tudo mais é como um pêndulo, né? Que ele vai e volta. A gente estava agora no lado do pêndulo, onde eram aqueles vídeos curtos para começo de conversa, vídeos super editados e cheios de estímulos. Porque o pessoal normal, velho, tá viciado em dopamina barata. Então eles precisam de um estímulo próximo, próximo estímulo, próximo estímulo. Então agora a gente está vendo muito mais gente consumindo esse tipo de conteúdo. Inclusive, se tu tá aqui até agora, tá no começo do vídeo, né? Mas se tu tá aqui até agora, sinta-se bem, velho. Porque tu tá mostrando que tu não é um viciado dopaminérgico e tá só procurando estímulos rápidos, tá? E daí esse lance de conversar encaixa muito bem nesse estilo de vídeo novo, onde é uma coisa mais crua, onde é um bate-papo, onde eu tô aqui só compartilhando coisas que eu sei, coisas que eu gosto, que eu acho que pode te ajudar. Isso é uma coisa também muito do conteúdo documentativo que eu levo para mim. Eu não quero me posicionar como um sabichão cagador de regra aqui. Eu não quero ficar ensinando nada. Eu só tô compartilhando o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito, o que tem dado certo, o que tem dado errado, mas compartilhado bem com esse sentimento de só trocar uma ideia aqui e não querer cagar regra. Então isso é uma coisa muito importante que o storytelling fala. Essa coisa de conversar ao invés de discursar. Daí fala que Jobs, o Papa Francisco, o Churchill tinha muito isso em comum, né? Essa clareza e essa proximidade da comunicação. Uma outra coisa, sobre detalhes, né? Detalhes criam imagens mentais. Então, cara, se tu conseguir adicionar nos teus conteúdos, nas coisas que tu vai falar, em vez de falar, tipo, teve uma época da minha vida que foi muito difícil, né? Eu tava passando por várias dificuldades. Em vez de falar só isso, fala, teve uma época que foi muito difícil. Cara, eu ia trabalhar, eu tinha que caminhar 15 quilômetros, várias vezes chovendo, ficava com os pés todos encharcados, as meias todas encharcadas, chegava no trabalho cansado, todo molhado. Tava bem difícil aquela época. Viu como é que ficou mais visual?
e mais emocional, juntando com um ponto lá do primeiro detalhe que eu falei ali. Então essa coisa de adicionar detalhes criam imagens mentais. Isso faz a tua mensagem ficar muito melhor. Outro ponto é a estrutura dos 3 atos. Fala muito aqui nesse livro, né? Quase toda boa história segue esse negócio de configuração, e eu gosto muito disso, que configurar é apresentar o contexto. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais falo com meus alunos, com meus clientes, que eles erram. Eles não contextualizam as coisas que eles estão falando. Então fica um conteúdo genérico. Quando a gente contextualiza, a gente traz para a nossa realidade e daí passa a ser um conteúdo único, não um conteúdo genérico. Mas a estruturação de 3 passos é configuração, conflito e resolução. Então, na configuração a gente apresenta o contexto, no conflito a gente mostra a tensão, o desafio, o problema, e na resolução a gente fala a solução, o aprendizado ou a virada. Isso vale tanto para discursos históricos quanto para um vídeo curto no Instagram, tá? Essa estrutura aqui é a estrutura que eu já usava também nos meus conteúdos, tem um começo, tem um desenvolvimento e tem a finalização, mas é uma coisa que é legal de internalizar. Outra coisa, sobre heróis e não produtos. O público se conecta com pessoas e não com coisas. Daí ele fala muito sobre o Steve Jobs aqui, né? Que o Jobs falava muito sobre do iPhone, né? Ele não falava de um produto com, sei lá, X funcionalidades, mas ele falava que aquilo ali ia ser uma revolução para a vida das pessoas. Não ia ser simplesmente um novo celular, um novo computador. Ia mudar a vida das pessoas. E daí tanto que deu muito certo, né? Então a marca, o produto ou o método entram como guia. Mas quem vive a transformação é sempre o herói. O cliente, o público, o espectador. Isso eu achei uma coisa muito legal. De botar o herói da tua história não como tu mesmo, mas como a pessoa que está escutando. A pessoa que vai passar por aquela transformação. Se ela comprar o teu produto, se ela entrar no teu programa, enfim. Outra coisa, sobre a regra da emoção. As pessoas, como a gente falou, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, um bom storytelling, uma boa história, ela desperta muita emoção. Isso é uma coisa que, inclusive, eu percebi em mim que eu precisava adicionar mais emoção nos meus conteúdos. Então, falar sobre coisas emocionantes, eu até fiquei refletindo, né? Pô, que tipo de coisa que eu consumo que me emociona, que gera algum tipo de emoção, e o tipo de emoção pode ser esperança, medo, orgulho, inspiração. Que tipo de coisa que eu vejo que causa isso? Eu vou começar a trazer isso mais na minha comunicação, nos meus conteúdos. Eu vi que, por exemplo, histórias de conquistas, às vezes coisas simples que a pessoa conquistou, pô, aquilo gera um sentimento de inspiração, de esperança. Então eu posso começar a contar mais histórias nos meus conteúdos. Inclusive, na minha metodologia, são 7 categorias de conteúdos documentativos. Uma dessas categorias são histórias. Então, às vezes é muito legal tu pensar nas histórias aí que tu tem, que às vezes ninguém sabe dessas histórias, começar a contar elas de uma maneira mais intencional, justamente para despertar essa emoção. Porque muitas vezes a pessoa já gosta da tua metodologia, já vê valor naquilo, mas está faltando ainda alguma coisa para ela passar o cartão. E às vezes é esse conteúdo que emociona ela mais um pouco, que é o empurrãozinho que falta para ela virar tua cliente. Então, usar emoções nos teus conteúdos é muito bom. Outra coisa, cara, isso daí eu vejo demais, que é sobre clareza vencer a complexidade. Cara, se tu não consegue explicar a tua ideia em uma frase simples, tu não dominou ainda. Eu vejo isso acontecendo demais. Inclusive fiz um vídeo hoje no TikTok sobre isso. Às vezes o problema não está no conteúdo, não está nos vídeos que tu faz. Às vezes o problema é um passo mais atrás. É justamente sobre essa clareza. A clareza da ideia principal do teu perfil, a clareza da filosofia principal da tua metodologia, é a clareza principal do que tu acredita que é, do teu mecanismo único. Tem muitas vezes a ver com o teu produto, com o teu serviço. Às vezes tá uma coisa genérica, às vezes tá uma coisa que a pessoa não tá entendendo. E se a pessoa não entende o negócio, ela não vai querer ir para frente. Então a clareza vende a complexidade. Essa habilidade de condensar é a essência do storytelling. E a essência da comunicação no geral eu vejo, tá? Então vem muito essa coisa de conseguir usar analogias, de tu conseguir ter esse poder da síntese, de contar uma história e tu não ser prolixo, abrindo um monte de janela e tal, e a pessoa se perde sobre o que era aquela história no final. E aqui ele dá o exemplo, inclusive, do Steve Jobs, que em vez de ficar falando sobre um monte de coisa, de características do iPod, ele resumiu o negócio. 1000 músicas no teu bolso. Então o Steve Jobs era um ótimo storyteller e ele tinha essa habilidade incrível de síntese, tá?
de resumir, de explicar em poucas palavras. Que nem aquela coisa de fazer um pitch de elevador. Se tu fosse fazer um pitch de elevador sobre o que tu vende, tu conseguiria resumir o que tu vende, a tua solução, em 30 segundos, velho? Se não, tem um problema que tu tem que resolver, tá? E a outra coisa, número 8, é sobre a repetição estratégica. Repetir pontos-chave ajuda a fixar a mensagem. Cara, eu já faço isso, já fazia intuitivamente. Então, assim, ó, em quase todos os meus conteúdos, tu vai ver eu repetindo a palavra documentar, a palavra conteúdos documentativos, a palavra 7 categorias dos conteúdos documentativos. Tem umas frases, jargões que eu repito, né? Que ele fala que Churchill repetia palavras-chave e frases curtas como marteladas. Mesma coisa que eu falo, tua vida é tua fonte infinita de conteúdo. Conteúdo extraordinário está no nosso dia a dia ordinário. São frases que eu repito que vão moldando o meu storytelling, daí a minha narrativa, o meu storytelling aqui da minha marca pessoal, ela vai entrando na cabeça das pessoas, tá? Então, para resumir aqui, os 8 pontos. Histórias são mais fortes que dados, conversar é muito melhor que discursar, detalhes criam imagens mentais, a estrutura de 3 atos, heróis, não produtos, né? Pessoas se conectam com pessoas, a regra da emoção, clareza vence complexidade e 8, a repetição estratégica. Assim, porque no final do dia, o storytelling, né, é uma ferramenta de comunicação. Porque eu acho que a grande habilidade que a gente precisa desenvolver para produzir conteúdo aqui na internet, para conseguir vender nossos produtos e serviços, é a habilidade da comunicação. Tem várias coisas que compõem essa habilidade da comunicação, o storytelling é uma delas. Mas essa coisa da oratória, de tu conseguir organizar os teus pensamentos, de tu conseguir, agora já trazendo para o meu método, conseguir perceber coisas do teu dia a dia que são interessantes e compartilhar isso com a tua audiência de uma maneira estratégica, isso é uma habilidade da comunicação. Mas, sem dúvida, o storytelling, essa arte de conseguir contar tuas histórias, de tu conseguir passar a tua visão nas coisas, nos vídeos, é importante demais. Espero que com esse vídeo tenha aprendido alguma coisa, né? Assim como eu aprendi lendo esse livro. Fica a recomendação do livro. Esse acho que foi o livro de storytelling mais específico, né, que eu achei. Eu já li outros livros de marketing que falavam muito de storytelling, mas esse eu acho que fala de uma maneira bem específica. Fica a recomendação desse livro e fica a recomendação também de tu conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Se tu clicar aqui no link abaixo, vai ter uma página onde vai explicar de uma maneira bem completa, né, como que eu posso te ajudar. E se tu decidir, será um prazer a gente ter como aluno em cliente. Tá? Espero que tu tenha gostado do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comenta aqui se tu já conhece o livro, se tu já enxerga o storytelling como uma ferramenta importante aí na tua comunicação. E, enfim, tá? A gente se vê na próxima e até mais.